Estas férias, leve o Observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Português Suave na Rádio Observador, hoje só com dúvidas, comigo João Costa e Silva e com quem as vai explicar, o Marco Neves, porque eu explicaria muito mal. Não sei, hoje queres trocar? Não, ainda não é hoje. E o programa desceria tanto de qualidade. Não, vais ver que vai ser interessante. Então hoje vamos falar de pronúncias. Na verdade, todas as dúvidas que temos hoje é sobre pronúncias. Tudo relacionado. E eu devo começar por avisar, primeiro, que houve durante algum tempo a ideia. Não, porque é só. Não. Quando já fazemos estes avisos iniciais. É porque alguma coisa. Exato. Não, mas o que eu quero dizer é: houve ali umas décadas na história do português em que de facto se acreditou num grupo reduzido de pessoas no país que era possível definir a forma correta das pessoas falar. Como as pessoas devem falar. Uma coisa é a escrita, em que de facto há um padrão e de facto temos a ortografia e tudo isso pode ser definido de cima para baixo. A pronúncia é um outro bicho, muito diferente. É claro que existe podemos também encontrar pronúncias padrão que são ensinadas, por exemplo, aos estrangeiros que aprendem português. É claro que é uma pronúncia típica da comunicação social, como também já discutimos aqui, mas dizer que a forma como uma pessoa sempre aprendeu a dizer uma palavra está mal só porque não é a forma como a pessoa que está a acusar usava, é hoje considerado muito suspeito. E não é só hoje, atenção, isto não é como as pessoas dizem às vezes uma modernice. A pronúncia sempre foi muito livre em todas as épocas. Houve só ali um momento histórico em que de repente se acreditou que se podia arrumar a forma como as pessoas falavam, mas isso era um erro. Era um erro. Pronto, mas era um erro porque na verdade a variedade sempre foi a realidade da língua. Na oralidade, a escrita, mais uma vez, é outro mundo. Aqui estamos a falar da oralidade. E vamos então à primeira pergunta, que é da Inês Amorim, que nos diz o seguinte, sobre aquela questão da República. Nós falámos disso no episódio anterior. Ela diz: estive a ouvir o vosso programa de dúvidas, muito interessante como sempre, e fiquei um bocado baralhada com a história da República. A verdade é que a regra tem tantas exceções que nem sei bem se é regra. Pois eu tenho a palavra trepa ou trepa, o verbo trepar, trepa, diz-se trepa, se for trepo, diz-se trepo, se for um apelido de uma família, diz-se trepa. Como é que se explica isto? Mais uma dúvida para o Marco explicar, até breve, cumprimentos. Olha, Inês, aqui o que se passa é que estamos a falar de algo um pouco diferente. Ela tem razão numa coisa: a regra tem tantas exceções que não sabe bem se é regra. Sim. É o que acontece. Nunca tinha pensado nisto, por acaso. É o que acontece com quase todas. Quando nós dizemos regra, no caso da oralidade, estamos a falar de regularidade, ou seja, uma coisa que é comum, que acontece muitas vezes, mas não quer dizer que seja uma regra como a regra do trânsito, que não se pode deixar ou seja, que temos mesmo que cumprir. É simplesmente uma regularidade, algo que acontece com frequência, mas pode ter sempre exceções, e às vezes até são muitas as exceções. Neste caso, o que ela está aqui a referir, do verbo trepar, trepa, aqui estamos a falar da sílaba tónica, ou seja, a sílaba mais forte, e é diferente. A tal regra é a sílaba átona, a sílaba que não é a principal, em geral, em português, tende a ter uma vogal mais fechada, em português de Portugal. Quando há o acento é mais fácil. A questão é que o acento, nós não vamos pôr acento na sílaba tónica. A sílaba tónica não tem acento, com exceção do A e do AQ, que é um caso particular. Como a sílaba tónica não tem acento, então aí é mais difícil. Como a sílaba átona não tem acento gráfico em geral, é mais difícil de, digamos, assinalar as exceções. No caso, a sílaba tónica pode ter acento, em alguns casos. As regras também são complicadas, não vou aqui agora referir as regras da acentuação, estamos a falar só da oralidade. O que eu quero dizer com isto é, os casos que a Inês apresenta são casos em que a diferença está na sílaba tónica, na sílaba principal. E aí, ser E ou ser E é simplesmente uma característica da própria palavra, tal como podia ser O ou U. São vogais diferentes, que são escritas com a mesma letra, mas são vogais diferentes. Portanto, não há nenhuma regra que diga que a sílaba tónica tem de ser com um E ou com um E. É simplesmente, há palavras que são com E, outras com E, outras com A, outras com O. Cada palavra tem a sua história e os seus sons. A tal regra é quando uma
quando uma vogal está numa sílaba átona, em português, a tendência é para ficar mais baixa, ou seja, para ser, em vez de E, ser E, em vez de A, ser A, em vez de O, ser U, portanto o O passa para U. Essa que é a regra, estamos a falar da sílaba átona e a regra chama-se redução vocálica, portanto não está relacionada com a sílaba tónica. A sílaba tónica está fora desta regularidade. Os falantes têm estas regras e exceções e tudo na cabeça, e claro que depois de vez em quando há algumas mudanças e algumas quando começamos a pensar nisso também de uma forma mais insistente, vem muitas dúvidas. Sim, vem muitas dúvidas. Porquê? Porque nós temos esta complicação toda na cabeça, não reparamos nela, e quando começamos a reparar temos dúvidas, mas é uma questão de olhar em volta e perceber o que é que acontece. Vamos à segunda dúvida. Vamos acelerar, vamos ouvir a Luísa. Olá Marco, olá João. Parabéns pelo português suave. Eu sou a Luísa, de Luanda. Certamente perdi a resposta a um e-mail que enviei sobre o plural de líder. Aprendi a dizer líderes, mas ouço na comunicação social a palavra líderes. O que é que está correto? Muito obrigada. Pronto, o aviso inicial era para eu escapar aqui para o caso de ter perdido. Não, era para eu escapar aqui como é que se diz? Para fugir com a rabaçarinha. Sim, exato. Não, mas eu vou dizer o que é que se passa. Aqui os jornalistas estão a tentar seguir a tal regra, porque estão a reduzir a vogal numa sílaba átona. E estão a dizer... Como é que tu dizes, Marco? Eu digo líderes. Eu também. E agora se calhar vão muitas pessoas ficar chocadas, mas é assim que eu digo, e foi assim que eu ouvi. Eu também. Portanto, é uma aprendi assim na escola. Provavelmente porque vem do inglês, nós ficamos, tal como nós dizemos telemóvel, não dizemos telemóvel. Verdade. Aqui, já falamos dessa questão iniciais, aqui também. Como, portanto, teleférico é tele, telemóvel é tele, há várias razões para isto. Líderes, precisamente porque foi uma palavra importada há relativamente pouco tempo, ainda tem ali a força da língua de onde sai, e portanto aquela sílaba átona em particular é lida de forma mais aberta por uma grande parte dos falantes. E os jornalistas tentam fazer uma coisa que muitas vezes as pessoas dizem que eles não tentam, que é falar da tal forma mais correta, claro. E por isso vão tentar usar uma regra que na verdade é um pouco artificial, porque a parte das pessoas não diz assim. E vamos agora à última dúvida de Nuno Palma, que o Nuno Palma escreve livros, um deles muito, muito famoso, As Causas do Atraso Português, e ele teve aqui uma dúvida que andou ali a batalhar nas redes sociais com uma dúvida, e vamos ouvir que dúvida que é essa. Vamos lá. Olá Marco, viva, como é que vai isso? Olha, na minha opinião, a palavra Flórida deve-se escrever com acento no O, acento agudo no O, porque nós lemos Flórida, pronunciamos, pelo menos todas as pessoas que eu conheço pronunciam Flórida e não Florida. O que é que tu achas sobre o assunto? Um abraço. Obrigado ao Nuno pela dúvida. O que é que tu achas sobre isso? Então é assim, aqui não estamos a falar da mesma coisa, já não estamos a falar de subir ou descer, mas sim onde é que está a sílaba tónica. Sim. Olha, há casos em que nós temos, e aqui os dicionários costumam tentar indicar onde é que está a sílaba tónica, mas indicam com base em quê? Indicam com base naquilo que os falantes fizeram ao longo da história. Não é um falante em particular que vai mudar a sílaba tónica, são os falantes com base na história dessa palavra, claro. Há pessoas que acham que a sílaba tónica deve ser definida pela etimologia da palavra, mas se fosse por aí, nós teríamos uma língua muito diferente daquela que temos. Portanto, os falantes foram pondo a sílaba tónica em lugares que nem sempre fazem muito sentido, tendo em conta a origem. Neste caso, o que eu posso dizer é que ou seja, há casos em que há uma parte dos falantes que estão a mudar a sílaba tónica como rubrica, que agora algumas pessoas dizem rubrica, e eu nesse caso digo, não, é rubrica. Se agora as pessoas não me ouvirem e uma grande maioria dos falantes acabar por dizer aquilo que hoje está dito mal, de acordo com o padrão, como eu disse na tónica, nós podemos ver isso nos dicionários, portanto há um padrão, é diferente, é um pouco diferente de outras situações. Então, pronto, a palavra vai mudar e a escrita vai ter de refletir essa mudança. No caso de Flórida... Mas é preciso muito tempo para isso, não é? É preciso tempo, claro que as pessoas que fazem os dicionários têm de ter alguma paciência, não devem ir a correr atrás de qualquer mudança, não é um falante, não são dois, não são três, nem sequer são 1 milhão. Claro. Portanto, nem sequer 1 milhão, é 1 milhão de falantes que faz isto. É quando temos uma grande parte dos falantes de tal maneira que já ninguém tem grandes dúvidas de como é que se pronuncia aquilo, aí é que a escrita deve mudar. Isto, é a minha perspectiva sobre este caso. O que se passa com a Flórida é que
hoje eu não conheço ninguém que naturalmente diga Florida como o nome do também não. Acho que nunca ouvi. O argumento contra a Flórida e a favor de Florida é que a origem é espanhola, mas nós temos, primeiro, o Estado nos Estados Unidos, e nós acabamos por ser influenciados pela pronúncia americana, inglesa, se quisermos, mas também deve só dizer, para terminar, que a palavra Flórida, com acento, existe em português há muitos séculos. Existe Florida e existe Flórida. Algo que tem muita flor. Portanto, não há razão nenhuma para nós insistirmos numa pronúncia que não é usada por ninguém. Portanto, eu concordo com o Nuno que deve ser Flórida com acento. Portanto, a escrita deve refletir a pronúncia que os falantes já decidiram há muito tempo e decidiram em bloco. E pronto. Ficamos por aqui, neste Português Suave. Dúvidas a enviar para o e-mail Marco Neves? portuguessuave@observador.pt, ou como fez o Nuno e a Luísa, 910024185. Ficamos por aqui nesta edição de quarta-feira. Um abraço, Marco. Um abraço.